Quem podia imaginar que uma teoria de mais de 100 anos podia explicar a alta de preços no Bitcoin? É isso mesmo. Hoje eu vou falar como que uma teoria econômica ela explica por que o Bitcoin não para de subir. E isso tem a ver com gastos do governo, aumento de crédito bancário, impressão de dinheiro, como aconteceu na pandemia em 2020. Lembra que todos os governos do mundo começaram a imprimir dinheiro e tudo que era ativo começou a subir? Até os preços do supermercado, imóveis, tudo estava subindo. Tudo isso está relacionado. E isso é muito bem explicado pela teoria austríaca dos ciclos econômicos, do Mises, Hayek e Rothbard. Todos esses autores da escola austríaca, eles têm falado dos estímulos econômicos feitos por bancos centrais e também pelo próprio sistema bancário que cria crédito excessivamente. Mas como isso funciona? Bom, os bancos centrais, eles manipulam as taxas de juros, elas não são feitas pelo mercado. Sempre tem um banco central tentando manipular, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, todos os países do mundo. Nós temos dinheiro real, dólar, euro, dinheiro chinês, russo, japonês, todos os dinheiros sem lastro. Basicamente, os bancos centrais podem sim criar dinheiro do nada e os bancos comerciais também, através de empréstimo. Esse é o sistema fiduciário, o sistema Fiat, que a gente fala tanto, que o Bitcoin seria uma alternativa, parecido com o padrão ouro digital, porque o ouro é escasso. E o Bitcoin é ainda mais escasso do que o ouro. Então, basicamente, quando os governos manipulam juros, quando eles abaixam demais juros e também quando muito crédito é criado na economia pelos bancos comerciais, os ativos tendem a subir. Tem muito dinheiro na economia. Dinheiro também é um produto. Se tem muito dinheiro na economia, a gente vê a inflação, tanto nos preços do supermercado, como também nos preços dos ativos. E o Bitcoin ele tem sido nos últimos 10 anos o ativo que mais corresponde com essa liquidez global. A gente usa muito o M2 global, que é o agregado monetário M2. Ele mostra dinheiro em conta corrente, tudo que é moeda e também alguns títulos mais líquidos. O M2 é uma maneira de mostrar a quantidade de dinheiro que tem no mundo. E o M2 global não é só o dólar, ele tem dólar, real, euro, dinheiro japonês, chinês, russo. M2 global tem que considerar as maiores economias, os maiores bancos centrais. E tem como monitorar isso? Sim. Hoje tem vários scripts, várias pessoas conseguem monitorar. E a surpresa é que o Bitcoin segue muito essa liquidez global. E a teoria austríaca dos ciclos econômicos, que inclusive ela é citado no livro Ação Humana, que é a grande obra-prima do Mises, que foi escrito lá nos anos de 1940. Na verdade, ele já vinha falando disso antes, desde o outro livro dele de 1912, o Theory of Money and Credit, que esse ainda não tem tradução para o Brasil, mesmo sendo de 1912, mas enfim, tem várias obras que a gente vai encontrar do Mises, Hayek e Rothbard falando da teoria austríaca dos ciclos econômicos. Quando bancos centrais manipulam juros artificialmente, criam muita liquidez no mercado, bancos comerciais criam muito crédito, então a gente tem a expansão da base monetária, a expansão de crédito, a expansão do M2 global, que a gente fala. E quando isso acontece, os ativos acabam subindo muito. Mas o Mises alerta que para continuar esse boom na economia e também nos ativos, mais crédito tem que continuar sendo criado. E não é somente em velocidade constante. Quando começam a criar muito dinheiro e os ativos começam a disparar, isso tem que acelerar. O Mises falava que mesmo que o M2, que é a expansão, continuasse, só o fato de ela desacelerar já poderia gerar um crash nos mercados. Por isso que o Bitcoin tem as subidas, sobe 10 vezes, 20 vezes e depois tem as famosas quedas de 50% até 80%. Existem os momentos de subida forte,
que é os booms, e os momentos de crash, que são os busts. Então, basicamente, quando começa a subir muito a expansão monetária, isso precisa continuar acelerando, senão a gente vê um crash que acabam sendo correções no mercado. Veja que isso não é uma anomalia do capitalismo. Isso, na verdade, é um problema que bancos centrais e bancos comerciais criam. Ok, eles até fazem parte do capitalismo, mas isso não é capitalismo de livre mercado. Por isso que muitas pessoas que defendem capitalismo de livre mercado defendem até o fim dos bancos centrais, o fim de reservas fracionárias que os bancos acabam imprimindo muito mais do que deveriam. Eles nem têm tanta reserva para imprimir o tanto que imprime, para fazer tanto empréstimo. E os defensores do livre mercado costumam colocar como solução um padrão ouro, como já foi muito usado no passado, e agora o padrão Bitcoin. Ok, o que eu faço com toda essa informação? Como a gente vive em um padrão onde essa expansão monetária ela tá acontecendo, a gente passa muito mais tempo com a base monetária expandindo do que contraindo. Então a gente vê os ativos tudo subindo muito forte. O Bitcoin é o ativo com mais correlação a esse M2 global. Ele é mais correlacionado do que o ouro, mais do que as ações americanas, mais do que as Big Techs. O Bitcoin é o ativo que está se transformando no dinheiro, na opção de escolha de reserva de valor global, porque ele é o que mais está correlacionado com essa criação de dinheiro no mundo inteiro. Inclusive isso é tema do livro que eu estou escrevendo, que é Opções de Bitcoin e Ciclos de Mercado. Eu falo bastante em embasamento de ciclos de mercado para usar estratégias avançadas com opções para se beneficiar tanto dos momentos de alta, como também se proteger e até lucrar nos momentos de crash. E como é que eu faço para identificar esses padrões? Bom, eu uso no TradingView, tem várias maneiras hoje de monitorar essa expansão, esse M2 global. Então aqui na tela a gente está vendo o preço do Bitcoin, aí o histórico do Bitcoin de 2013 até agora em 2025. Olha só, 2013 quando o Bitcoin ainda estava abaixo dos $100. Aqui, cada vela representa um mês. Eu estou no gráfico mensal do Bitcoin de 2013 até 2025, onde a gente está agora em torno dos $100 mil. E se eu colocar aqui o M2, essa linha azul, eu consigo ver que em momentos que tem muita expansão da base monetária, do M2 global, governos imprimindo dinheiro, Banco Central baixando juros, bancos criando crédito, a gente vê essas expansões. Por isso que não adianta só olhar quanto que está a taxa de juros, o que o Fed está fazendo. É importante olhar o M2 global completo, porque agora, por exemplo, a gente está vendo que os juros ainda estão altos nos Estados Unidos, porém a expansão global ela está acontecendo mesmo com juros alto. É melhor olhar o M2 global do que os juros. Então a gente vê que em 2013 estava tendo expansão, o Bitcoin subiu. Quando teve contração no M2 global, isso aqui diminuiu a quantidade de dinheiro no mundo, foi quando aconteceu correção no Bitcoin. 2014, olha só, se a gente pegar 2014, 2018 e 2022, todos coincidiram com queda na quantidade de dinheiro no mundo. O dinheiro é criado, mas ele também é destruído. Porém, a tendência é clara de alta. Os momentos de alta, como 2013, 2017, 2020 e 2021, e agora desde 2023 até 2025, estamos em tendência de alta. Então é assim fácil acompanhar o preço do Bitcoin? Basicamente sim, mas tem que tomar cuidado porque é possível errar. Por exemplo, se a gente olhar o período ali, final de 2021 e começo de 2022, olha só o que estava acontecendo. Expansão monetária estava subindo, o M2 global subindo. Olha só aqui, por exemplo, novembro, a gente está vendo novembro de 2021 até março de 2022, o M2 global cresceu e o Bitcoin caiu. O Bitcoin caiu, na verdade, de 69 mil para 37 mil. Mas espera aí, então o indicador não funciona? Como que o Bitcoin caiu 50% com o M2 global subindo? O que acontece é o seguinte, lembra que o Mises falava? Precisa ter aceleração. Como estava subindo muito forte,
Para o Bitcoin continuar subindo, isso aqui tinha que acelerar. E essa curva ela desacelerou. Ele continuou aumentando, mas desacelerou. Então, o Bitcoin corrigiu. E o mais interessante é que isso já estava previsto no livro Ação Humana do Mises, lá da década de 1940, porque ele fala que quando começa a imprimir, criar muito crédito, os ativos sobem, mas para se manter sustentável, para não ter esses crashes como teve 2021, final de 2021, começo de 2022, a expansão monetária tem que continuar e ainda acelerar. Então tem uma outra maneira também de não ser pego nessa pegadinha. Isso aqui quase ninguém fala, né? Todo mundo fala do M2 global, mas ninguém fala. Todo mundo fala do M2 global, mas ninguém fala que tem pegadinha. A pegadinha é essa, que está prevista na teoria econômica, na teoria austríaca dos ciclos econômicos do Mises. Tem que ter subida e aceleração. Como que é uma outra maneira fácil de pegar? É comparar um ano com o outro. Em inglês eles falam do year over year, o ano a ano. Se a gente comparar a expansão monetária ano a ano, a gente ia ver que no final de 2021, começo de 2022, já estava caindo. Então a expansão ela já estava diminuindo, no ano a ano já estava retraindo. Já dava para saber que podia ter uma correção sim no Bitcoin. No Twitter eu fiz uma thread explicando isso e aqui eu coloquei, olha só, aqui em verde claro não é o M2 global puramente, é o M2 ano a ano. Então quando a gente compara ano a ano, ele estava subindo no final de 2020, começo de 2021, mas olha só, ele começou a cair em 2022. Até 2021 estava subindo, mas aqui coincidiu. Então se a gente olhar o M2 ano a ano, é muito mais preciso que somente o M2. Se você gostou desse assunto, quer saber mais sobre isso, fique ligado, me acompanhe em todas as redes sociais, Twitter, Instagram e também veja todos os vídeos no YouTube que eu vou falar cada vez mais da relação do Bitcoin se transformando no novo ouro digital agora e também como ele tem essa relação que a gente consegue medir. Existem ferramentas para medir essa expansão monetária e conseguir pegar as tendências do Bitcoin. Até a próxima.